Queridos, a paz do Senhor. Que alegria estar nessa noite aqui para adorar ao Senhor juntamente com você, porque o nosso Deus, Ele é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Brandão, pelo convite de estar aqui essa noite, pela oportunidade de servir a essa igreja. Agradecer esse ministério que me trata com tanto carinho, irmãos. Me sinto filho desses pastores, eu me sinto acarinhado e protegido, porque são homens que têm me orientado e têm me ajudado na minha caminhada com Cristo. Em especial, eu quero agradecer a minha esposa, pelo seu amor e pelo seu apoio, que é tão importante para mim, e sobretudo pela paciência. Não é fácil conviver comigo não, irmão. E ainda mais em véspera de pregação, aí é que Deus dá graça à irmã Maíra mesmo. Meu amor, muito obrigado por tudo. Marcos capítulo 16, o versículo 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podeis assentar, irmãos. Hoje é domingo, dia 27 de fevereiro, e nós temos hoje um culto de missões. E é tão importante falar sobre missões nesses dias, e sobretudo nessa semana, porque essa semana, para quem está acompanhando as últimas notícias, eu acho que perceberam que foi uma semana atípica de tudo que nós já tivemos, eu acho. E durante essa semana nós tivemos muitas notícias ruins. Logo na segunda-feira nós fomos informados que na Colômbia houve a liberação do aborto, com até 24 semanas de gestação, até 6 meses de gestação. Durante essa semana nós estamos acompanhando os acontecimentos que a Rússia tem invadido a Ucrânia, e a China está ameaçando invadir Taiwan. A gente está vendo um conflito de guerra, uma movimentação política muito grande. Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, teve gente que chegou a dizer que talvez essa tenha sido a semana mais importante do século 21. Por quê? Porque os desdobramentos desses acontecimentos irão repercutir por um bom tempo, e a igreja do Senhor precisa estar ciente do que está acontecendo no mundo. Uma coisa que nós como igreja erramos é em não se envolver com política. Algumas pessoas dizem assim: política não é coisa de crente. Um crente de verdade não se envolve em política. Eu já ouvi isso. E isso é um grande erro, irmão. Primeiro, porque muita gente confunde política com politicagem. Não são a mesma coisa. E por que a gente precisa então aprender sobre política? Porque você que está me ouvindo essa noite, que foi alcançado pelo evangelho de salvação, você é embaixador de um reino. Glória a Deus. E assim como os governos terrestres, assim como os governos terrenos que conhecemos, no mundo celestial também existe uma política que rege o governo. Quando a gente simplesmente deixa de estudar política ou se interar sobre a política e os desdobramentos dela, e nós negamos o conhecimento sobre política e como as políticas, elas são como uma engrenagem, os acontecimentos vão se desdobrando sobre a sociedade, trazendo consequências boas ou ruins para a sociedade, o reino espiritual é a mesma coisa. O reino das trevas, que também é espiritual, tem se organizado muito, irmãos. Como é que vocês acham que uma decisão de assassinar uma criança no 6º mês de gestação foi tomada? Política. São bandeiras que são levantadas com nomes de saúde pública e de uma afinidade de coisas, mas para quem conhece o evangelho sabe que está por trás de tudo isso. Então, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre política na igreja.
você precisa, como embaixador do reino, saber quais são as leis que funcionam no reino ao qual você pertence. E a partir do conhecimento que você tem dessas leis, do reino em que você é embaixador, você começar a trabalhar nesse mundo para que o reino de Cristo venha. Não adianta a gente cantar, venha o teu reino e faça a tua vontade, se eu vivo a minha vida como se eu não fizesse parte de reino algum. Então essa noite é extremamente importante nós falarmos sobre o Evangelho. Mas o que é mesmo o Evangelho? O que é Evangelho, irmãos? E por que é tão importante a gente falar dele nestes dias? Primeiro eu queria esclarecer que Evangelho vem de uma palavra grega que quer dizer boa notícia. O Evangelho é uma informação. O Evangelho é um conhecimento. O Evangelho não é necessariamente algo que você faz. O Evangelho não é um lugar onde você frequenta ou um tipo de discurso. E eu volto a dizer, o Evangelho não é sobre algo que você possa fazer, mas é sobre algo que foi feito por você. O Evangelho também não é um bom conselho, é uma boa notícia. E é uma notícia importante, irmãos, porque ela traz uma informação que é substancial para a nossa existência, que é a informação de que nós fomos tirados da morte para a vida. É uma informação de que nós fomos poupados de uma ira vindoura. Nós fomos poupados da ira de Deus, porque Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna. E isso é o Evangelho. Então, você não precisa de jeito nenhum desenvolver métodos. Você não precisa desenvolver uma cultura. Você não precisa criar hábitos para se chegar a Deus. Porque o Evangelho é essa informação de que o caminho para Deus está aberto e que você pode passar por ele. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, fala que por intermédio de Jesus nós somos poupados da ira de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma extensa explanação acerca da ira de Deus contra os homens. Está lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22. E lá nós temos relação, eu não vou fazer essa leitura agora, mas lá, se você quiser abrir a sua Bíblia para ir acompanhando, o apóstolo Paulo, ele escreve uma série de coisas a que o homem está entregue por causa do próprio pecado. E isso é uma demonstração da ira de Deus. Mas pior do que as coisas ruins que nós já fomos entregue, será o juízo final, onde consumará a ira de Deus sobre o pecado, sobre aqueles que praticam o pecado e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então, por quê? Nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos falar do Evangelho para trazer clareza sobre aqueles que vivem em trevas. Precisamos falar para discernir o certo do errado. Nós precisamos tornar a verdade conhecida para que a mentira ela seja vencida. Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Os irmãos, todo mundo aqui tem internet, todo mundo aqui tem rede social. E nas redes sociais, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento bíblico, já ficou pelo menos umas 2 vezes estupefato com heresias que são ditas nas redes sociais. Com o básico de Bíblia, irmãos, a gente consegue ver nas redes sociais as pessoas pegarem a palavra do Senhor e colocarem ela de cabeça para baixo, pregarem como se ela fosse verdade absoluta. Nós precisamos pregar o Evangelho e o Evangelho genuíno para que a gente traga clareza sobre essa confusão e sobre essa maldade, talvez, de deturpar o Evangelho para que as pessoas pensem que o Evangelho é outra coisa além do que ele é. Nós precisamos pregar o Evangelho
para que as pessoas que estão confusas e sem direção, elas descubram a verdade. E descobrindo a verdade os... Como as pessoas podem, irmãos, por exemplo, descobrir a verdade se você não fala o Evangelho? Nós precisamos falar para as pessoas, para que elas saibam que elas são amadas. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar pelo menos alguma vez, em toda a sua história de crente, eu vou falar com os crentes aqui, que o único filho de Deus morreu para nós termos perdão de pecado? Só que tem muitas pessoas que elas não sabem disso. E o mundo que a gente vive hoje, as pessoas elas se sentem esquecidas, isoladas, solitárias, depressivas, ansiosas, traídas, usadas. Elas sentem que elas não têm valor. O valor da vida se perdeu de tal maneira, irmãos, que não é difícil encontrarmos notícias ruins acerca de pessoas que tiraram a própria vida, ou que tiraram a vida de alguém, porque para ela, a vida dela ou a vida de outrem não tinha valor. Porque se perdeu o amor se esfriou, e conforme o amor se esfriou e escorreu e esvaiu-se das pessoas o valor que elas tinham por elas mesmas e pelo próximo. Nós precisamos falar para que elas se lembrem de que elas são amadas. No livro de João, no capítulo 3, o versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Irmãos, o escritor não conseguiu encontrar nenhuma palavra que conseguisse expressar o tamanho do amor de Deus. E aí você que está me ouvindo essa noite, você é amado do Senhor. Você que chegou aqui essa noite, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você entrou e sentou nessa igreja essa noite, eu não sei como você está me ouvindo na sua casa, mas eu tenho algo da parte do Senhor para te dizer: você é amado, a sua vida importa. Talvez você tenha pensado até em tirar a sua vida essa semana, mas Jesus amou tanto você, o amor dele foi tão grande, que ele subiu numa cruz e ele entregou a sua vida, para que você soubesse que você é amado do Senhor. Nós não temos, igreja, condições de quantificar o tamanho do amor desse Deus. Um amor que nos resgata da lama suja do pecado, nos purifica, nos limpa, nos coloca no seu colo, traz para o seu seio e nos faz habitar entre príncipes e princesas. É isso que o meu Deus faz. Para pensar, irmão, rapidinho em quem você era, de onde Deus te tirou. De onde Deus tirou você. Você consegue ver o tamanho do amor de Deus? E as pessoas precisam saber que são amadas. Aleluia. E Jesus quer usar você para o mundo saber que é amado. E por que você precisa ir? Você precisa ir, irmãos. Eu vou rapidamente sintetizar. Eu estava lendo um livro esses dias, e um pastor americano estava evangelizando um muçulmano, e o muçulmano não conseguia entender o fato de Jesus ter descido como homem, ter encarnado como homem para morrer por amor. E aquele pastor americano, ele olha para o muçulmano e fala assim: você é casado, certo? E ele: sim, certo. E ele pergunta assim: quando você foi cortejar a sua esposa, você mandou alguém no seu lugar? Você delegou alguém para fazer esse serviço? Ele disse: não, porque quando se fala de amor, você mesmo tem que fazer. Aí o pastor olhou para a cara dele e disse: quando a gente fala de amor, você mesmo tem que fazer. E por amor, Jesus mesmo veio fazer. E agora, através de você, Ele quer continuar fazendo, demonstrando esse amor a todo mundo que se aproximar de você, que trabalha com você, que mora com você, que estuda com você. Elas vão saber que são amadas, porque Jesus veio morrer por elas também. Precisamos falar para que as pessoas saibam que existe solução, cura e salvação.
a gente precisa falar para que essas pessoas entendam que existe transformação e existe um novo começo. Eu estava falando aqui agora que as pessoas, elas começaram a achar a vida fútil, pequena e sem valor. Quantas pessoas você conhece que já desistiu de tudo? Talvez você já tenha desistido. Mas o Evangelho é tão boa notícia que ele vem dizer para você: não acabou. Nascimento, eu não quero mais. É o fim, eu estou no fundo do poço. Que bom. Porque quando você já chega no fundo do poço, só tem um caminho: subir. Está no fundo do poço? Você pode começar a sair hoje. Porque o Evangelho é o Evangelho de recomeço. É o Evangelho de recomeço, irmãos. Olha, Isaías, no capítulo 53, o versículo 4 e 5, diz que, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13 diz: porque sei os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para dar-lhes um futuro ao qual anseiam. Naqueles dias vocês clamarão a mim em oração e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E ainda João 3,17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se o teu problema, irmão, é doença, o Senhor levou sobre si a doença. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se você pensa que a sua vida não tem valor, porque você está no fundo do poço, de repente as suas dívidas, o seu casamento, o seu sofrimento, a ansiedade, os dilemas do dia a dia têm tirado a sua paz. O Senhor diz assim: olha, eu sei os planos que eu tenho sobre vós, e é de dar-lhes um futuro de paz, um futuro que espereis, um futuro de esperança. São planos de vida e não de morte. E se você acha ainda, querido, que não tem salvação para você, o Evangelho do Senhor diz para você que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por esse Senhor maravilhoso, eterno, Rei misericordioso, o Pai da eternidade e o eterno Príncipe da paz. Aleluia. Irmãos, eu estava hoje em casa escrevendo algumas coisas e falando com minha esposa de que quando eu paro para pensar nesse amor, é tão constrangedor. Porque eu pergunto para você: o que é que você pode entregar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito a você? O que você tem de tão valoroso que você possa entregar por causa desse amor que é dado a você gratuitamente? Nós não temos nada a oferecer. E eu li um texto de Miqueias que eu quero compartilhar com os irmãos. Miqueias capítulo 7, o versículo 19 diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda em Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, Senhor diz, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não lembra mais dos seus pecados. Você está me ouvindo, irmão? Tem solução para você. Você que acha que está no fundo do poço, tem solução. Você sente que já foi longe demais para que o Senhor possa te alcançar? Você acha que está tão afundado na lama que Deus não pode te resgatar? Quantas pessoas você conhece que talvez tenham esse pensamento? Eu estou tão longe, que não tem caminho de volta. Eu não sei mais o caminho para voltar para o Pai ou para ir para Deus. Irmão, você acha que existe algo difícil demais para Deus? Você acha que aquele que faz a terra, o descanso dos seus pés, você acha que tem difícil para Ele?
Se ainda existe, irmãos, um berçário de estrelas que gera estrelas, e o nosso Deus chama a cada uma pelo próprio nome. Um Deus que chama a existência as coisas que não existem como se ela existisse. Você acha que tem algo difícil demais para esse Deus? Eu espero que você saia daqui hoje sem sombra de dúvidas de que existe salvação para você, de que existe consolo, e está chegando o consolo da parte de Deus na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Está chegando, porque nada é difícil demais para esse Deus. E eu acabei de falar os motivos pelos quais nós precisamos falar desse evangelho. E uma segunda pergunta que pode surgir é: para quem nós precisamos falar? Você pode até dizer: ok, eu já entendi que eu preciso falar, mas para quem? A resposta é bem óbvia: para todos. O texto que lemos de Marcos diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Tem distinção no texto? É uma notícia que deve ser compartilhada com todos, irmãos. Quando você recebe uma boa notícia, quando você passa no vestibular, por exemplo, você escolhe a quem você vai contar. Eu vou contar só um ou dois. Você bota logo no Facebook: passei, hashtag medicina, hashtag aprovado. Não é assim que você faz? Se o evangelho é uma boa notícia, mas pode espalhar sem dó. Faz viralizar. Faz o amor de Deus chegar às pessoas. De um jeito simples nós podemos dizer, nós podemos dizer que se o evangelho é uma boa notícia, devemos contar para todos. E se você parar para pensar, quando você recebe uma má notícia, um fuxico, uma fofoca, quanto tempo essa informação ela fica com você antes que ela seja distribuída? 2 minutos? Quanto tempo nós levamos para espalhar uma má notícia? Fulano morreu. Todo mundo está sabendo. A Rússia invadiu a Ucrânia. 2 minutos. Não é assim? Que a notícia ruim a gente propaga, a gente leva adiante, a gente compartilha. Por que a notícia boa não? Por que a gente não compartilha para todo mundo que elas são amadas e que tem solução e que tem perdão disponíveis no Senhor para a vida dela? Irmãos, João capítulo 16, versículo 8, a palavra do Senhor diz que quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque às vezes a gente fala da boa notícia, a gente fala do evangelho, e não sei, a impressão que eu tenho é que parece que a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, pastor. A gente fala do evangelho para as pessoas e a gente espera que através da minha fala, que elas se convertam, que elas se lancem a Cristo. É o que eu quero fazer de fato. Mas você precisa lembrar que o nosso trabalho não é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem cumpre esse papel é o Espírito Santo. O nosso trabalho é fazer a boa notícia chegar ao ouvido. Quem faz a boa notícia sair do ouvido e descer ao coração é o Espírito Santo de Deus. E por que eu estou falando a vocês à noite, isso essa noite? Porque eu quero que você saia daqui hoje destemido de falar do evangelho. Não fique cobrando a você a necessidade de converter alguém, porque esse papel não é seu. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. E até onde me consta, Ele nunca deixou de fazer o trabalho dele. Porque o Espírito Santo ainda continua atuando sobre nós, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme nós lemos aqui no texto de João. Irmão, e quem deve ser o mensageiro? Quem?
povo inteligente. Talvez essa seja a resposta mais óbvia de todas. Mas, de um jeito simples, nós podemos dizer que as testemunhas de Jesus devem ser aquelas que anunciam as suas obras. O livro de Atos, capítulo 18, diz assim, olha: mas receberão um poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins. Tem uma coisa muito incrível nesse texto, porque o Senhor, antes de subir assunto aos céus, Ele disse para que os apóstolos e os discípulos não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem para que pudessem ser as suas testemunhas. E eu fiquei refletindo sobre esse texto, e tem um outro texto, que tem uma parábola muito interessante, que está lá em João, capítulo 9, se eu não me engano. E o texto fala de um cego, que era cego de nascença, e que Jesus curou. Vocês lembram desse texto? E existia uma cultura uma cultura judaica de que alguém que era cego de nascença era considerado alguém amaldiçoado. E a maldição que estava sobre ele só poderia ser revertida pelo próprio Deus. Aí nesse contexto, Jesus cura esse cego de nascença em um dia de sábado. Vocês podem imaginar o bafafá que foi ali naquela região? Que Jesus curou um cego de nascença, e num dia de sábado. Todos ficaram escandalizados. Aí os fariseus foram atrás desse rapaz para perguntar: rapaz, como é isso? Você foi curado? Ele disse: eu fui curado sim. Quem te curou? Jesus. Mas como foi isso? Eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Todos vocês chegaram lá, você foi curado mesmo? Fui. Quem curou? Jesus. Não é possível. É possível sim. Mas o que eu quero dizer com essa história para vocês? Que eu pensava que ser testemunha de Jesus era fazer isso. Era eu dizer para todo mundo o que Jesus tinha feito na minha vida. Quem aqui pensa junto comigo sobre isso? Eu pensava, irmãos, que ser testemunha de Jesus era falar: eu estava morto e agora eu vivo. Eu era pecador e agora eu não sou mais. Até porque estar em Cristo, irmãos, compete numa mudança de estágio. O Evangelho é uma informação que traz para nós essa mudança de estágio. Eu era morto e agora eu sou vivo. Eu era cego e agora eu vejo. É isso que o Evangelho faz. Traz essa mudança de estágio. Por isso que no Evangelho não existe meio termo. Eu não sou meio crente. Existe meio milagre? Existe meia salvação? Não. Existe meia cura? Não existe. E quando nós caminhamos de acordo com esse evangelho que está sendo pregado essa noite, nós saímos de estágio de morte para a vida. Aquele cego, eu achava, poxa vida, é uma testemunha de Jesus. Mas tem uma coisa naquele cego, irmãos, que precisa ser observado. Ele não era um cego cheio do Espírito Santo. Ele foi um homem que até foi beneficiado pela graça de Jesus. Mas nós não temos nenhuma referência para dizer que aquele homem era um homem cheio do Espírito Santo. Então a gente volta para o texto de Atos, para o texto que eu acabei de ler, que diz: olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Se quem deve pregar o Evangelho somos nós, então nós devemos ser testemunhas. E ser testemunha, irmão, não compete apenas em dizer que eu era e não sou mais. Ser testemunha tem relação com ser cheio do Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2. Ser cheio do Espírito Santo. Se eu e você somos testemunhas, nós temos que orar para sermos cheios do Espírito Santo. Se você está me ouvindo aqui essa noite e você fala assim para mim: Nascimento, eu quero falar desse Evangelho,
Eu vou dizer para você assim: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido e cheios do Espírito Santo, para que possais ser as minhas testemunhas. A pergunta ficou martelando na minha cabeça, irmãos, por dias: por quê a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor? E é mais simples do que o que eu pensava. Na cidade de Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E cristão é uma palavra que quer dizer um Cristo pequeno, é um Jesuszinho, é um Jesus cristinho, é uma xerox reduzida. Parece até carinhoso, né? Cristão é um Cristo pequeno. Aqueles discípulos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas começaram a dizer assim: ah, mas não é Jesus ali? Não, são os discípulos. Mas parece, né? Quando os discípulos começaram a realizar curas, irmãos, as pessoas começaram a identificar: é igual Jesus, parece Jesus. Parece um Jesus pequeno ali passando na rua. Oh, as atitudes é igual de Jesus. Cristão. Há um cristão ali. Aqui tem outro cristão. Aqui tem outro. Lá atrás tem mais cristão. Tem cristão lá no fundo. Tem um bocado de Jesus pequeno aqui dentro. Se você, irmãos, eu espero que quem está me entendendo aqui diz amém. Glória a Deus que você está me entendendo, irmão. Se não entender, grita aí que eu paro e eu tento explicar de outro jeito. Ô pastor Zé Luiz, eu estou com o hábito da escola bíblica agora. Irmãos, se fomos chamados para ser testemunhas, existe algo intrínseco aí. Aquele que te chamou para ser testemunha tem o interesse de te revestir com o Espírito Santo, para que você seja identificado com Ele. Você não foi trazido aqui nesse lugar nessa noite em vão. Você acha que você chegou aqui hoje de paraquedas? Eu orei para o Senhor trazer você aqui hoje. E eu vim orando ao longo destes dias. Eu tenho dito assim: Senhor, não leva para aquele culto do domingo ninguém que não precise ouvir essa palavra. A palavra que está sendo pregada aqui hoje não é para alguém que está em casa, é para você. E quando eu digo para você assim: o Senhor quer fazer de você a sua testemunha, Ele quer te encher do Espírito Santo, eu não estou brincando. É propósito dEle que seja assim. Porque de qual outro modo nós poderíamos refletir a Cristo se não fosse pela infinita ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? De qual outra maneira nós poderíamos expressar esse amor que Jesus sente por nós se não fosse por intermédio do Espírito Santo? De qual maneira nós poderíamos dizer para o pecador que ele é perdoado se não fosse por intermédio do Espírito Santo? Pastor, tem possibilidade? Não tem. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão, porque quando as adversidades baterem na sua porta, você vai precisar reagir como Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque quando Satanás se manifestar, você vai precisar ter autoridade como Jesus tinha, porque você é testemunha de Jesus. Porque eu quero que você tenha entendido de uma vez por todas, que ser testemunha de Jesus é ser cheio do Espírito Santo, para que as pessoas olhem para você e não vejam os seus defeitos. As pessoas precisam olhar para você e você está tão lavado no sangue de Cristo que eles só vejam Jesus na sua vida. Eles vejam Jesus nas suas atitudes. Eles precisam ver Jesus nas palavras que você fala, no amor que você demonstra, nas atitudes que você tem. Todos precisam olhar para você e falar: meu Deus, como Ele é igual a Jesus. Quero ser como Jesus. Em um mundo onde as pessoas elas não conseguem mais dar tempo às pessoas, em um mundo onde a sociedade tudo virou fast food, tudo tem que ser rápido, tem que ser prático, eu quero ser aquela pessoa que dá tempo de qualidade para ouvir a alma que chora.
Eu quero ser aquela pessoa que vai ter ouvidos atentos para o pecador quando ele quiser confessar os seus pecados e se render a Jesus. Eu quero ser, irmão, alguém que o pecador olha e fala assim: olha, talvez eu possa conversar com o Nascimento, porque antes de Nascimento me julgar, ele vai orar por mim. E eu pergunto para você essa noite: você tem tido isso como propósito na sua vida? Na escola bíblica dominical, irmãos, nós estamos estudando sobre a formação de pequenos grupos de integração. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você: vem, porque a gente precisa de você para ser usado na obra. E quando nós falamos de pequeno grupo de integração, eu estou falando de um bocado de gente disposta a ser como Jesus, de gente que está disposta a ser testemunha de Jesus, que vai começar a ser treinado para aprender a ouvir, para aprender a orar, para aprender a aconselhar, para aprender a dividir os fardos pesados uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Mas olha, na sua vizinhança, no seu trabalho, talvez dentro da sua casa, tenha alguém desesperadamente solitário, vazio, e que talvez esteja precisando de um abraço seu, de uma oração sua, e não de um bom conselho. Ele precisa de uma boa notícia. Quando nós estávamos cantando aqui no momento de louvor, e a gente estava cantando: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu estava sentadinho e eu dizendo assim: Espírito Santo, que essa noite, essa canção, ela seja mais que música. Que essa noite, essa canção, ela seja uma oração. E eu pedi para o Espírito Santo assim: paira sobre nós, para que todo crente convertido, sentado nas cadeiras essa noite, eles sejam molhados com a tua chuva, e que eles saiam daqui essa noite convencidos de que o Senhor está os usando como ferramenta na mão do valente. Essa canção, irmãos, ela não pode ser só música, ela precisa ser uma oração, porque somente revestidos por esse Espírito Santo que eu acabei de falar aqui, nós podemos cumprir o nosso chamado. E o Senhor, irmãos, quer usar você essa noite, como eu disse, como uma peça de uma engrenagem. Deus pode usar você como uma peça de uma engrenagem que vai funcionando para que o corpo funcione perfeitamente, porque eu vou me ligar a você e você a outro, e nós todos a Cristo, para que o corpo do Senhor funcione. Nessa manhã o pastor Zé Luiz aqui na escola bíblica, ele deu um exemplo da engrenagem do nosso corpo, por exemplo. E quando a gente para pensar de como o nosso corpo funciona, se nós fôssemos dar conta racionalmente de tudo que o nosso corpo faz, a gente não ia fazer mais nada. Ia ficar parado assim, em estado vegetativo, só mandando comando para piscar o olho, para lubrificar o olho, dizendo para as células para qual parte do corpo eles têm que ir, falando para o sangue qual parte do corpo eles têm que ir, porque tem menos oxigenação, imagina. E aí, a gente olha para o corpo humano e a gente consegue ver a perfeição da criação, onde cada célula sabe o que tem que fazer, onde cada proteína sabe para onde tem que ir. E o corpo de Cristo é assim. Você está aqui, mas Nascimento, eu estou sem propósito, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo vai começar a te dizer: é agora. Sabe por que vai te dizer? Porque Ele é o Espírito da verdade. Eu vou te dar uma dica. O que é que escandaliza você? O que é que incomoda você? No Nascimento eu chego aqui na igreja e essa igreja está suja. Não que aconteça, irmão, estou dando um exemplo. Essa igreja está suja. Ô irmão, que bênção, Deus quer te usar na área da limpeza da igreja.
Você fala assim, poxa vida, as pregações dessa igreja estão fracas. Irmão, Deus está querendo te usar no ministério da pregação. Porque aquilo que você se escandaliza, aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa abismado, tem a ver com o teu chamado. Rapaz, essa igreja está cheia de criança, meu Deus, correndo para um canto e para o outro. Olha o ministério infantil aí. Recebe. Irmão, você é uma ferramenta e Deus quer usar você. Eu já falei aqui porque nós precisamos pregar o Evangelho. Eu já falei para quem pregar o Evangelho, já definimos o que é Evangelho. E a pergunta que a gente fica é: por onde começa? Eu já sei o que é o Evangelho, eu já sei para quem pregar, eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei o que é o que não é, e agora eu só preciso começar. E começar, irmãos, é sempre a parte mais difícil. Porque depois que você começa, é natural que você termine, porque você já começou. E olha, tem muitas pessoas sentadas aqui me ouvindo que nunca falaram de Jesus para ninguém. Nunca falaram do Evangelho de Jesus para ninguém. Você é um agente do reino. Lembra que eu falei de reino aqui no início? Você é sim um agente do reino 007. Você entra, você sai, mas ninguém sabe do reino a qual você serve. E por onde é que você começa então? Eu poderia simplesmente dizer que você poderia começar falando, mas eu não vou fazer isso. Porque você não pode falar daquilo que você não sabe. Você não pode falar daquilo que você não conhece. É possível? Se você vai falar desse amor de Jesus que transforma a vida, você pode falar desse amor sem você ter experimentado esse amor? Se você fala de um Deus que liberta, você pode falar de um Deus que liberta sem você conhecer o Deus que liberta? Eu acho simplesmente que não tem como. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero falar para duas pessoas distintas, dois grupos de pessoas distintas essa noite, nesse final pelo menos. Primeiro eu queria falar para você que você foi até convencido do Evangelho, mas você não foi convertido pelo Evangelho. Porque ser convencido pelo Evangelho tem a ver com você entender essa palavra que eu falei aqui essa noite, por exemplo. Ser convencido do Evangelho tem relação com o fato de você entender quem é Jesus, que Ele morreu, entender que existe uma liturgia no culto, por exemplo. Isso tem a ver com o convencimento. Mas convertimento tem a ver com a coisa intrínseca do Evangelho, que é mudança de vida. Eu não posso falar de Evangelho sem falar de mudança de vida. Eu quero contar um segredo a você. Se você entrou aqui essa noite, você está me ouvindo falar sobre o Evangelho e você até já aceitou Jesus, já levantou a sua mão e já veio aqui na frente. Olha, se você olha para a sua vida e não mudou nada, você ainda não foi convertido. Como assim, Nascimento? Isso é possível? O Evangelho, irmãos, é uma informação que indiscutivelmente, impreterivelmente vai mudar a sua vida. Se você está me ouvindo aqui essa noite e de repente seu coração ele está batendo dentro do seu peito aí apertadinho, porque talvez você esteja olhando para todas as áreas da sua vida e você fala assim: meu Deus, eu venho aqui todo dia, mas nada mudou na minha vida.
Eu venho para o culto dia de domingo, eu venho para o culto na terça, eu estou aqui no culto da quinta, eu venho para a Vigília das Lágrimas, eu estou no Geração Viva dia de sábado, mas eu sinto que nada na minha vida tem mudado. O que é que está acontecendo? Eu não me sinto preenchido, eu não sinto gozo da salvação. Eu quero dizer, você pode até ter sido convencido, mas você agora precisa ser convertido a Ele. E você pode assim me perguntar por quê eu fui convencido e não convertido. Porque talvez, irmãos, você tenha ouvido o Evangelho, você até tenha entendido quem é Jesus, e você acabou recaindo. E eu estou falando isso aqui porque talvez você vai precisar desse conselho para dar a alguém. Talvez você tenha recaído em um péssimo costume que nós temos quando falamos em qualquer disciplina espiritual, seja oração, seja jejum, seja louvar, seja adorar, que é transformar algo que é orgânico em algo que é mecânico. Vou explicar melhor ainda. Talvez você tenha sido convencido e aí chegou o momento de ser convertido, mas aí você não aprendeu uma coisa, e você vai aprender hoje para você começar a ensinar, porque isso também é evangelho. Que quando a gente conhece a Jesus, eu preciso tratar esse relacionamento com Jesus como um relacionamento com qualquer outra pessoa, no sentido de, se eu preciso ter tempo com algum amigo para ser íntimo desse amigo, eu também preciso ter tempo com Jesus para ser íntimo de Jesus. Depois que você fala para alguém sobre esse evangelho, você precisa dar um conselho para ele assim: olha, da mesma forma que Jesus quer conhecer você, você precisa querer conhecer Jesus, vocês precisam passar tempo juntos. E aí, quando você tem esse conhecimento, essa compreensão, automaticamente as disciplinas espirituais, elas se tornam orgânicas. Por quê? Eu tenho o desejo de conhecer Jesus e eu percebo que a oração é o caminho para conhecer Jesus, para falar com Jesus. Então a oração deixa de ser pedante, pesada, e ela passa a ser prazerosa. Vou explicar ainda melhor. Nós costumamos dizer para as pessoas, e às vezes dizemos para nós mesmos: poxa, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. E a gente começa a fazer isso, irmão, como preço. Ah, eu vou pagar o preço. Olha que coisa pesada, pastor. Eu vou ter que pagar o preço. Não, irmão, é dádiva que nós temos de poder nos achegar a Deus. Nós, principalmente nós evangélicos, recorremos a esse erro constantemente. Nós queremos mecanizar o culto, e o culto parece que eu só posso levantar a mão e chorar na hora do louvor. Parece que eu só posso meditar na palavra na hora da palavra. E a gente precisa entender que precisa ser orgânico esse relacionamento. A boa notícia que Jesus me salvou chegou. Eu preciso agora responder a essa boa notícia, não fazendo nada, porque eu já disse isso aqui, não precisa ser feito, já foi feito. Eu só preciso me render e ir. Eu preciso dar um passo de cada vez em conhecer o Senhor. Eu preciso sair do meu lugar de letargia. Eu preciso começar a dizer para mim mesmo: eu preciso conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que ele mesmo disciplina o corpo dele. Ele subjuga o corpo dele. Por que Paulo faz isso? Porque às vezes a gente precisa de fato disciplinar como um atleta o nosso corpo, e não como uma coisa ruim, como uma coisa boa. Criar um bom hábito, uma boa disciplina. Da mesma forma que nós somos regozijados, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados quando conversamos com amigos que nos edificam. E aí de repente, Mica, a gente passa a ter prazer em conversar com aquele amigo e passa tempo com aquela pessoa, porque aquela pessoa nos acrescenta. A mesma disciplina a gente precisa ter acerca de Jesus. Não é para ser difícil, pesado, tortuante, não. É eu pegar minha Bíblia com alegria e falar: eu vou dar um passo no meu relacionamento com Cristo. E aí você sai do mecânico pro orgânico. Porque quanto mais você se lança ao Senhor, mais do Senhor você tem. Quanto mais você busca o Senhor, mais do Senhor você encontra. E eu estou falando aqui para quem é crente. Eu estou falando aqui para você que já levantou a sua mão, que já veio aqui na frente, e como eu disse, você sente que a sua vida não foi transformada. E eu estou te apresentando um caminho aqui para a sua vida ser transformada através do Evangelho. Comece a olhar para o seu relacionamento com Jesus de maneira orgânica. Diga para você mesmo: para conhecer a Deus e para falar de Deus, ou melhor, para falar de Deus eu preciso conhecer a Deus. Para falar desse amor que transforma, eu preciso primeiro ser transformado por esse amor.
E agora eu quero falar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Como assim, Nascimento? Todo mundo que está aqui não conhece Jesus? Não. Não conhece Jesus. Talvez você conheça de ouvir falar de Jesus. Você já ouviu que Jesus é o Filho de Deus, mas você ainda não teve encontro real com Ele. E eu preciso falar com você essa noite. Primeiro eu preciso falar para você que Jesus ama você. É a primeira coisa que eu preciso falar. Porque o amor de Jesus foi o que fez Ele encarnar em corpo humano e morrer numa cruz. A essência do Evangelho está aí. Nesse amor que transforma, que restaura, que cura. Então é a primeira coisa que eu preciso falar para você. A segunda coisa que eu preciso falar para você é que o maior interessado na sua vida é Ele. Ele está tão interessado em você que morreu. E achando pouco, ressuscitou. Ressuscitou para dizer para você que, independente do tamanho do problema que você tenha, Ele pode resolver. Independente do tamanho do monstro que está se avantajando em cima de você, aquele que morreu por você e que venceu a morte, tem poder para destruir esse demônio também. Se a batalha na sua mente está tão grande que você acha que você vai se perder nos seus pensamentos, aquele que acalma o mar e traz a bonança vai dizer para sua mente, ó, eu ainda preciso dizer a você que aquele que amou você, que morreu por você e que ressuscitou, está nesse lugar nessa noite. E Ele veio aqui encontrar você. Ele veio aqui essa noite porque, como eu disse, quando se fala de amor, quando nós falamos de amor, não dá para mandar um terceiro, não. Ele mesmo vem. E às vezes você até escuta falar de Jesus, mas você nunca foi tocado por Ele. E Ele quer tocar você essa noite. Você que está me ouvindo em casa, está sozinho aí. O seu dia foi atribulado e você pensou em fazer um bocado de besteira hoje. E você sabe que é com você que eu estou falando. Aquele que morreu numa cruz e ressuscitou tem poder para mudar a tua história, para transformar a sua vida. E quando você achar que você não é ninguém, Ele te faz alguém, porque morreu por você. Não subestime o poder desse Deus. Não subestime a capacidade que o Senhor vai te dar essa noite de falar do seu amor aonde quer que você chegue. Não subestime a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você saia daqui hoje consciente, fale assim, meu Deus, eu sou um soldado desse reino, eu sou um embaixador desse reino, e eu tenho uma boa notícia que vai mudar a vida de todo mundo. E você vai falar para as pessoas assim, olha, você estava morto e agora você vive. E através das palavras que você vai dizer, o Senhor vai agir, e almas serão restauradas, serão curadas e trazidas a esse lugar para testificar que Jesus ainda salva, cura, liberta e leva para o céu. Então essa noite eu quero fazer um convite a você. Por que eu quero fazer um convite? Porque depois que você dá uma boa notícia, e ainda mais a boa notícia da salvação, é inevitável que se faça um convite para a vida eterna. Está diante de você fazer uma escolha. Você pode conhecer Jesus de ouvir falar, ou você pode conhecer Jesus por andar com Ele. Você pode conhecer Jesus por ver o nome dele estampado no logo de algum carro, de alguma camisa, na placa de uma igreja. Mas essa noite Jesus ele quer fazer diferente. Ele quer se apresentar para você, Ele quer te pegar pela tua mão e caminhar junto com você. Ele quer mostrar para você que, como um pai zeloso, Ele não vai te deixar só. E nos dias que você talvez não consiga andar, Ele te carrega no colo também. E
Por mais distante que pareça que você está, você não está mais distante do que de uma oração, de um arrependimento, de uma confissão. Então, se no seu lugar você começar a falar com o Senhor agora, deixa o Espírito Santo agir, porque eu sei que o Espírito Santo está destruindo fortalezas aqui nessa noite, para você entender esse evangelho que te alcança. Se você sente no seu coração um desejo, uma profunda vontade de recomeçar, ou de começar de repente, eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar, mais do que orar por você, eu quero orar com você. Se você nessa noite sente no seu coração um desejo de repente conhecer Jesus de um jeito íntimo, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para orar comigo. Talvez já sem esperança você tenha chegado aqui. Pode ser que você tenha sido criado na igreja, tenha ouvido muito sobre Jesus, mas em algum momento você se acostumou com o nome, se acostumou com os louvores, mecanizou o evangelho, e aí você acha que é uma coisa que não funciona. E nessa noite Jesus quer te mostrar que Ele ainda é o mesmo. Que então, embora você tenha ouvido falar muitas vezes acerca de Jesus, você pode descobrir que Ele é muito além do que você ouviu. E você só vai descobrir isso caminhando com Ele. Quem quer caminhar com o Senhor essa noite? Tem alguém aqui que quer receber uma oração específica, quer se unir, quer aceitar esse evangelho como novo leme da sua vida? Eu quero orar por você. Se você quiser sair do seu lugar, eu posso te encontrar e orar junto com você. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor para, enquanto canta, eu vou dar um tempo para você pensar. E vai ser talvez o tempo que o Espírito Santo convença você, que o Espírito Santo fale ao seu coração, e você entenda que você não pode mais viver distante do Senhor. Tá vindo alguém aqui? Mesmo sendo assim, você pode ficar de pé, igreja? pobre pecador, Deus me ama. Você que está me ouvindo aí, o Senhor ama você. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E por amar você, Ele vai transformar a sua vida. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Tem gente chorando aqui na frente. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Tá chegando mais um jovem aqui à frente. O evangelho que Ele traz essa mudança. O amor do Senhor nos constrange. Entregou seu filho De tal forma que nós não podemos mais ouvir sobre esse evangelho e continuar iguais, porque Ele nos transforma de dentro para fora. Deixe esse amor do Senhor invadir você agora. E o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte,
vou fazer esse convite apenas mais uma vez. Ainda dá tempo de você vir aqui receber essa oração. Esse Deus que te ama e que tem um amor incondicional quer alcançar você essa noite. Eu quero que você volte para casa essa noite, ponha a cabeça no seu travesseiro e seja invadido pela presença do Espírito Santo. Eu quero que você chore essa noite de alegria, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E que se essa noite o Senhor Jesus voltar, você estará para sempre na glória com Ele. Dá tempo de você chegar. Estende a sua mão onde você estiver, vem. Porque o Mestre ainda chama você essa noite. Aleluia, aleluia. Está chegando mais uma jovem aqui. Nunca vi, pastor, nem haverá um amor igual ao seu. aleluia. Amor, Está chegando mais uma jovem aqui essa noite. que amor é esse? Vai, onde nós não conseguimos ir. Que amor é esse? Teu amor, Jesus. Aleluia. Há tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor Aplauda o Senhor por esse tempo, porque o céu está em festa e nós estamos em festa também essa noite. Eu quero, antes de passar a palavra para o pastor, eu quero só falar com todos vocês que estão aqui na frente. Todos vocês, olhem para mim. Eu quero falar com você. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Nenhuma escolha que vocês já tiveram até aqui foi mais importante do que a decisão de caminhar com Cristo. Olha, a partir de hoje, vocês nunca mais estarão sozinhos. A partir de hoje, vocês nunca mais se sentirão sozinhos ao ponto de achar que a vida de vocês não tem valor ou que ninguém se importa com você. Porque a partir de hoje, todas as vezes que você estiver triste ou que você achar que você não vai conseguir, você pode receber o abraço do Espírito Santo. Você pode ser consolado por esse amor que emana de Cristo e inunda a sua vida, de modo que de dentro de você fluirão rios e rios de águas vivas. E além de salvar você, Jesus, ele tem um presente para vocês essa noite. Sabe o que é? É uma nova família. Você acabou de ganhar uma nova família. Olhe para trás, olhe para trás, olhe para... Essa é sua nova família. Faça festa, igreja.